programa Por um Fio está começando agora e você vai conferir os benefícios do programa Luz para Todos e as consequências da privatização da Eletrosul Eletrobras. Houve um tempo em que ter energia em casa para alguns povoados e comunidades era um sonho quase impossível. E isso mudou com o programa Luz para Todos, criado pelo governo federal. Muitas famílias não tinham acesso à energia elétrica no estado de Santa Catarina até 2003, quando o governo federal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva implantou o programa Luz para Todos, que beneficiou em torno de 200 famílias no estado e 14 milhões de pessoas no Brasil. Todo o país era enorme, o passivo de pessoas que não tinham acesso a esse bem material produzido pelos seres humanos, que é a energia elétrica. Em Santa Catarina, para ter uma ideia, o censo de 2000 acusava que 18 mil famílias não tinham o beneficiamento ou a energia elétrica para poder ter acesso a esse benefício. Chegado o programa Luz para Todos no governo Lula, esse passível, com o tempo do programa Luz para Todos, que levava a energia elétrica para a casa dessas pessoas, foi verificado que um passivo era muito maior. Nós chegamos à necessidade, já no fim do projeto que iniciou em 2004, no fim do projeto que era em 2012, já tinha sido beneficiado mais de 40 mil famílias. Se no início o total era de 90 mil pessoas que estavam para ser beneficiadas, em Santa Catarina, que se diz inclusive a Europa brasileira, foi beneficiado mais de 200 mil pessoas, entre mulheres, crianças, adultos e idosos. A importância desse programa foi a inclusão de uma população que estava ainda vivendo, digamos assim, na Idade Média. A luz de vela, a luz de lampião e uma grande parcela, por exemplo, de crianças e adolescentes, como nós vimos e conseguimos enxergar quando íamos nas casas das pessoas para poder fiscalizar e verificar o sucesso do programa, pessoas que anteriormente tinham que estudar à luz de vela, crianças, sem a possibilidade de ter um maior incentivo para a educação, quando chega a luz é um negócio extraordinário. Além da criançada poder olhar e verificar o universo de uma outra maneira, à noite, por exemplo, tinha maior possibilidade de estudar, maior possibilidade de adquirir conhecimento através de uma coisa que é simples, que é a luz. O programa, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, com a participação da Eletrosul, Celesc, cooperativas, organizações sociais, agentes e comunidades, conseguiu trabalhar integrando programas sociais e de saúde e educação em uma dinâmica favorável ao desenvolvimento econômico e social do Estado e do Brasil. E olha só que bacana que foi esse projeto, Gilberto, para quem está ouvindo agora a TV Floripa. Esse projeto, depois de um tempo dele já em andamento, percebeu que era necessário um investimento a mais. E aqui na Eletrosul, essa empresa maravilhosa, pública, dos trabalhadores e trabalhadoras desse país, garantiu agora um que a mais, que foi o projeto na qual eu trabalhei, que era Ações Integradas. O que significava isso? Um valor X destinado pela Eletrosul para regiões mais precárias no sentido de desenvolvimento. Chega a luz elétrica, tudo bem, mas só a luz elétrica também não iria resolver um problema de desenvolvimento. E ações integradas, como foi a exemplo, por exemplo, da comunidade quilombola de Campos Novos ou José Boatê, na região também dos Cafuzos, nós elaboramos projetos maravilhosos, que era para poder inserir aquela comunidade na perspectiva de desenvolvimento econômico. A gente fez um estudo da região, a gente fez um estudo da comunidade e a partir desse estudo foi destinado verbas para promover o desenvolvimento através de hortifruto granjeira, através da questão da refrigeração do leite, que poderia estar sendo abastecido através das vacas leiteiras daquela comunidade, da ervateira, que foi beneficiado também, por exemplo, lá na região dos Cafuzos. Ou seja, era uma integração de fato que existia neste país através de um programa que, aos olhos de governos anteriores, não tinha necessidade, porque talvez não pudesse dar lucro
ou talvez não pudesse minimamente dar um desenvolvimento econômico para a região. Ao contrário disso, quando veio esse programa, nós percebemos de maneira muito sensível a transformação daquela localidade. Um exemplo prático, novamente, na comunidade dos quilombolas, em Campos Novos, quando nós chegamos lá, as casas ou eram de pau a pique, ou eram casas de madeira, muitas delas já decaídas. Depois que chega a energia elétrica, nós, em 2, 3 anos, já vimos a mudança naquela comunidade. Casas de material, casas com benefícios, casas com energia elétrica agora. Ou seja, muda de maneira extraordinária, revolucionária, a vida das pessoas que eram esquecidas durante muito tempo neste país enorme, com tantas riquezas. E, como nós sabemos, essa potência que é a Eletrobras, essa potência que é a Eletrosul, se não for destinada para quem mais precisa também, há um déficit de política brasileira que não vai ser alcançada nunca, se não trazer o ser humano como central e prioritário nas nossas políticas. Você imagina uma política desta envergadura, Carlos Eduardo, que seja realizada por uma empresa privada, ao invés de uma empresa pública como a Eletrosul? Não vejo nenhuma possibilidade, até porque as empresas privadas, por ela própria, né, pelo seu objetivo final, a sua missão é correr atrás do lucro, ou seja, você cria a necessidade, ou cria, na verdade, a produção a partir de uma necessidade. Nessas regiões em qual entrou Luz para Todos, necessariamente não tinha ali uma possibilidade real de garantir um lucro a pequeno e curto prazo. Mas sabíamos que o lucro ele vem também junto com o desenvolvimento a médio e longo prazo. E o que está acontecendo hoje? Quando a iniciativa privada vê apenas o lucro como a sua missão, é impossível ter um mínimo de investimento em áreas que a curto prazo não vai dar dinheiro. Mas o objetivo de empresas estatais, empresas mistas, como é o caso da Eletrosul, não é só o lucro, é o desenvolvimento do país, desenvolvimento social, inclusive. Porque se não tiver isso numa capacidade de empresa pública, numa lógica de empresa pública, de fato ela não está fazendo o seu trabalho eficiente, o seu trabalho que é a sua missão, que é trazer de fato o desenvolvimento para o nosso país. Ou seja, não acredito que a iniciativa privada vá fazer isso. Com certeza, a criação do programa Luz para Todos foi um marco no desenvolvimento do nosso país. E na sequência, nós vamos ver as consequências de uma possível privatização da Eletrobras. A notícia de que o governo federal pretende privatizar a Eletrosul, Eletrobras e todas as empresas do sistema Eletrobras traz grande preocupação para a sociedade brasileira. E é por isso que a categoria dos eletricitários está se movimentando para impedir esta tentativa de privatizar esta empresa que leva energia de qualidade para toda a população brasileira. Muito bem, no programa de hoje nós estamos aqui na praça para conversar com Eduardo Bach, que é engenheiro eletricista, empregado da Eletrosul, dirigente sindical do Sinergia, que é o Sindicato dos Eletricitários da Grande Florianópolis, e da Intersul, que aglutina o movimento sindical do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, que são os estados abrangidos pela Eletrosul, Eletrobras. E o Eduardo tem viajado esses estados, estado também constantemente em Brasília, articulando junto aos deputados e senadores para combater esta ameaça que paira sobre a Eletrosul de privatização da Eletrosul e de todo o sistema Eletrobras. E nós escolhemos conversar com o Eduardo na praça exatamente pela simbologia disso, né? Será nas ruas, será nas praças, conversando com a população, que será possível reverter esse processo. É isso que tem passado na cabeça do movimento sindical, Eduardo. Com certeza. A gente entende que esse momento difícil que a gente está passando de ataque aos direitos dos trabalhadores, de ataque ao patrimônio dos trabalhadores, ao patrimônio nacional que a gente só vai conseguir reverter, apesar de todo o trabalho que tem sido feito de conversa com os parlamentares, conversa com deputados, senadores, tentativa de conscientização deles, a gente só vai conseguir, de fato, alterar esse quadro com o engajamento e com a conscientização da sociedade e dos trabalhadores, que são os verdadeiros donos do país, proprietários de todo esse patrimônio que foi construído ao longo do tempo e, como diz a nossa Constituição, é deles que emana o poder e deveria emanar o poder e as decisões a serem tomadas, né?
Um dos principais problemas decorrentes da privatização vai ser o aumento do custo da energia. Né? A ANEEL já estima, já existem estudos que mostram que a gente vai ter um custo inicial, um aumento inicial do custo da energia em torno de 20%. Né? Ou seja, uma conta de luz para a dona de casa que hoje custa R$100, passaria a custar 120. Mas isso inicialmente pode aumentar, como aconteceu. A gente teve um processo similar em Portugal e esse aumento foi de 50%. Então uma conta que era 100 passou a custar 150. A gente teve também na Colômbia, que a conta de energia dobrou o valor. A gente teve esse mesmo movimento na Argentina. E na Argentina, algumas regiões específicas da Argentina, a conta de luz aumentou 5 vezes. Então a pessoa que pagava R$100 de conta de luz, ela passou a pagar R$500. Só que esse aumento da conta de energia, ele não impacta só na dona de casa, na nossa conta de luz em casa, né? Porque toda a economia, todo país, toda atividade econômica depende da energia. Então, um dos principais aspectos da privatização, né, é a questão do desemprego. E aí quando a gente fala que a privatização da Eletrosul e da Eletrobras vai gerar desemprego, a gente não está falando só dos funcionários da Eletrosul, a gente está falando do desemprego massificado em grande escala no país inteiro. Então você imagina, né, que uma loja, um estabelecimento comercial aí, na média a gente pode considerar que tem um custo de energia em torno de R$1.500 a R$2.000 um estabelecimento comercial. Com esse aumento de energia previsto, essa conta vai aumentar para R$3.000, R$3.500. Essa diferença de quase R$1.000 por mês na conta de luz do empreendedor, do lojista, ele não vai conseguir absorver, ele não quer e nem tem como absorver esse aumento de custo. Então, onde é que ele vai tirar esse custo? Ele vai ter que demitir um vendedor, né? Então, aí você imagina. Então, daí você pega essa informação de que o lojista vai ter que demitir pelo menos um vendedor. E aí você pega um outro dado que a gente tem do Sebrae, que a gente tem hoje no Brasil 6.300.000 estabelecimentos comerciais no país. Então, se você fizer uma conta rápida, considerando que a cada 3 estabelecimentos comerciais uma pessoa seja demitida, então a privatização da Eletrobras e da Eletrosul vai gerar no mínimo 2 milhões de desempregados. Nós sabemos que a empresa privada está muito mais preocupada em buscar o lucro, diferente da empresa pública, que busca levar uma energia de qualidade e atender a todos. Por isso que a privatização da Eletrosul e Eletrobras nos preocupa muito neste momento. Como objetivo da empresa privada é o lucro, né? E o lucro está baseado na lei da oferta e da demanda. Então, quando você tem uma demanda muito grande, se você tem uma oferta pequena, esse custo vai aumentar, porque tem mais gente querendo energia e não tem energia para todo mundo, o custo vai aumentar. Então, daí que vem o risco do aumento da energia, né? E a energia também é por isso que a gente fala que a energia não pode ser tratada como uma mercadoria. A gente tem uma campanha nacional, que depois a gente pode conversar sobre isso, que a gente diz que a energia não é mercadoria. Por quê? Porque a gente entende que a energia ela tem que ser encarada como um serviço público, como um bem público responsável pelo desenvolvimento do país. Porque em toda atividade econômica, em toda atividade industrial, você tem energia. A energia está na base, então você não pode ter lucro na energia, né? A energia ela tem que estar disponível pelo menor custo possível para que a sociedade se desenvolva, para que a indústria se desenvolva, o comércio se desenvolva, gere empregos e, por sua vez, todo esse movimento gere o desenvolvimento do país. Então, a partir do momento que você coloca a lógica do lucro na energia elétrica, você está tirando o dinamismo da economia, então você está barrando o desenvolvimento do país. E depois do intervalo, a sua conta de energia e o valor que você gostaria de pagar. O aumento da conta de energia é uma das prováveis consequências da privatização do sistema Eletrobras. Nós fomos conversar com as pessoas e ouvir delas o que elas pensam sobre o valor que pagam da conta de energia. Confira a nossa enquete. E a população, o que acha do preço da tarifa de energia elétrica? Nós saímos mais uma vez nas ruas de Florianópolis para ouvir as pessoas sobre o que elas acham do preço da energia elétrica. Gabriela,
que você acha do preço, do valor que você paga na tua conta de energia hoje? É abusivo, né? Eu acho que não só de água, gás, está tudo subindo e o salário vai diminuindo, né? Então não tem como você ter uma tranquilidade de que é uma coisa que não vai aumentar, não tem como. E se a energia elétrica dobrasse de valor? Piora, né? Vai piorar muito, porque já é alto. E a gente sabe que todo ano vai aumentar. E agora chega a aumentar até 2 ou 3 vezes no ano. Com certeza piora a situação. Absurdamente cara. Muito. Esse mês, por exemplo, a gente não vai ter condição de pagar na minha casa. E o que você pensaria se esse valor dobrasse de valor daqui a uns dias? Não, aí então, impossível, né? Aí tem que tirar o relógio e voltar para a vela. Você sabia que existem alguns casos em alguns países que a energia elétrica chegou a aumentar 4 vezes o valor que era cobrado anteriormente? Não sei disso, mas possivelmente acho que não era tão alto no início. Para aumentar 4 vezes, eu acho que não era o caso como é aqui, né? Sempre foi alto e vai aumentando cada vez mais. Olha, apesar de eu não ser daqui, ser de uma cidade que já é privatizado a conta de energia, eu acho o seguinte, tem hora que eles aumentam, tem hora que diminuem com essa tal de bandeira, entendeu? Que eu não entendo muito bem, entendeu? E eu acho cara, que antes de privatizar era mais barata a energia. Aí depois privatizaram lá, que eu sou de Pernambuco, eu sou de Recife, e lá depois que privatizaram realmente o negócio aumentou um pouco. Não aumentou um pouco não, aumentou muito, né? Que não era para aumentar tanto. Talvez se não tivesse privatizado, continuaria do mesmo valor, entendeu? E a qualidade da prestação de serviço lá depois de privatizado? Olha, a qualidade ela melhorou um pouco, não é 100%, agora a melhora que eles fazem é mais em benefício próprio, né? Não para beneficiar a população, mas em benefício próprio, entendeu? Quando eles, é aquela história, dá com a mão e tira com as duas. Eu acho uma exorbitância porque é uma necessidade do povo, né? E como é para o bem de todos e uma energia não deve ser controlada por poucos, né? Eu acho o valor muito exorbitante. Por mais que a gente economize, a gente está sempre pagando cada vez mais. E o que a senhora pensaria se de repente essa energia, digamos, dobrasse de preço? Um absurdo, né? A gente faria o quê? Meu Deus, nem imagina. Pagar por uma coisa que a gente já paga caro, mais caro ainda. A senhora sabe que teve alguns países, tipo a Argentina, que o sistema elétrico foi privatizado e chegou a aumentar 4 vezes o valor? Não estou sabendo. Vai acontecer aqui também? Isso é uma dúvida que a gente tem. Não, é uma exorbitância. 4 vezes mais do que a gente já paga vai ser uma falta de seriedade com o trabalho e com o salário do povo brasileiro, né? Um preço muito abusivo, aumentos abusivos que ocorreram agora nos últimos meses, né? Eu tinha uma conta de luz, vamos dizer assim, agora chegando o verão, ela tem um aumento devido ao consumo, né, com o ar-condicionado. Porém, mesmo sem esse consumo, o preço está muito alto, é um preço absurdo. É protestar mesmo, que é um absurdo isso que está acontecendo, né? No momento atual que a gente está vivendo, é um absurdo isso que está acontecendo. Aumento na tarifa não só da energia, né? Também do combustível, que a gente usa veio de transporte, que eu uso muito o transporte coletivo, e a gente paga uma tarifa muito cara. Claro que o foco hoje da entrevista não é esse, mas só que é uma consequência, tudo é fruto, né? O aumento das tarifas públicas estão assustadoras. Hoje ela está num valor confortável, mas se dobrar, nossa, aí foge totalmente, né? Até porque eu vivo de aposentadoria, a minha aposentadoria sobe 5, 10, quando sobe 10%, né? E nunca sobe 100%, jamais. O programa Por um Fio de hoje vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. Curta a página do programa Por um Fio no Facebook, da TV Floripa e o canal do YouTube da TV Floripa. Continue nos acompanhando, participe desse debate, faça parte desta luta de defesa deste importante patrimônio nacional. Até o próximo programa.